Entidades e movimentos da sociedade civil lançam proposta de mudar a forma de vida e as leis para garantir os direitos da natureza, da Mãe Terra. Pastorais sociais do campo lançam nota em defesa da vida e na construção permanente da esperança em tempos de Covid-19. O Conselho Indigenista Missionário divulga página especial que reúne as principais informações a respeito dos impactos da pandemia sobre os povos indígenas. São Paulo e Pernambuco registram os primeiros casos de Covid-19. Para evitar danos aos indígenas, Justiça condena a União, FUNAI e Estado do Rio Grande do Sul a entregar cestas básicas e insumos sanitários. Normativa da presidência da FUNAI visa legitimar títulos de propriedades de invasores de terras indígenas. O dia 22 de abril é reconhecido pela ONU como o Dia Internacional da Mãe Terra. Essa data foi instituída na Assembleia Geral da ONU de 2009, mas a data já era celebrada como Dia da Terra anualmente em muitos países. Nesse ano, um conjunto de redes e entidades se reuniu para propor uma mobilização nacional em favor da mudança de relações das pessoas com a Mãe Terra e da legislação em âmbito municipal, estadual e nacional para reconhecer a Mãe Terra, tudo o que ela contém, como seres vivos, os rios e florestas, como sujeito de direitos. Até hoje, qualquer demanda jurídica de destruição do meio ambiente é julgada como agressão aos direitos difusos da sociedade e a natureza é tratada apenas como objeto. O reconhecimento dos direitos da natureza já está presente em algumas legislações, como a Constituição do Equador de 2008 e a Lei da Mãe Terra da Bolívia de 2012, em que a natureza é assumida como Mãe Terra, e as alterações da Lei Orgânica do município de Bonito, em Pernambuco, de 2018. O objetivo das entidades é estimular mobilizações sociopolíticas em favor dessa mudança em todo o país. As entidades relacionam os objetivos propostos com uma reflexão sobre a crise humanitária do coronavírus, em especial o mundo que resultará depois que ele for vencido. O isolamento social forçado nos obrigou a desacelerar o ritmo de vida. O desenvolvimentismo desenfreado, como se o planeta não tivesse limites, está em xeque. Esse é o momento para mudar o rumo da caminhada humana, reconhecendo, defendendo e cuidando dos direitos da Mãe Terra, para que a espécie humana seja de fato expressão consciente e amorosa da Mãe de todos os seres vivos. A carta segue aberta à adesão de outras entidades. A lista vai ser atualizada pelo site www.fmclimáticas.org.br. Essa América, que é o território indígena Guarani, né? Principalmente estamos firmes, estamos juntos, né? Nós Guarani, de todo o planeta, né? Não só no Brasil, também Paraguai, Argentina, onde esteja Guarani, a gente estamos em pé. As pastorais sociais do campo lançaram nota no dia 23 de abril, se colocando em profunda solidariedade, oração e sintonia com as famílias vítimas e ameaçadas pela pandemia da Covid-19 e com aqueles e aquelas que a elas se dedicam por profissão e por amor. A carta diz: estamos aos pés da cruz, como o Papa Francisco, pedindo perdão pelas vidas descartadas em nome da política ultraliberal de Estado mínimo, mercado absoluto e lucro total, que se revela incapaz de uma resposta adequada ao extremo desafio da hora presente. Estamos também com os meios disponíveis em isolamento social necessário para combater o avanço da doença, atentos e mobilizados por mudanças reais no modelo político-econômico, nas medidas de saúde pública e de cuidados socioambientais. Segundo a nota, o que enfrentamos não se trata de uma crise passageira, mas sintoma de que o atual modelo civilizatório não tem como prosseguir, às custas de sofrimento e morte crescentes, para que uma minoria cada vez mais reduzida de pessoas e países concentre o acesso aos bens naturais, à renda e à riqueza socialmente produzidas. A privatização e a mercantilização dos territórios camponeses, de povos originários e demais povos e comunidades tradicionais comprometem a vida não só dessas populações, seus modos de vida sustentáveis, os ecossistemas e a biodiversidade neles contidos, mas também a quantidade e a qualidade da comida do povo brasileiro, da água, do ar,
do clima, da saúde pública e muitas vezes provocam uma migração forçada, uma desterritorialização sem precedentes, levam essa população ao trabalho escravo e suas lideranças a serem assassinadas. As pastorais que assinam a nota se colocam ao lado dos camponeses e camponesas, das águas e das florestas, povos originários, quilombolas, sem terra, agricultores e agricultoras familiares, pescadores e pescadoras, migrantes, jovens rurais e uma imensa diversidade de comunidades agroextrativistas. A nota ainda destaca sobre as atitudes do governo Bolsonaro. Atacar com palavras e atitudes o isolamento social em nome da economia, a título falso de proteger emprego e renda, é semear o caos para colher um ainda maior fechamento do regime serviçal dos enriquecidos financeiramente. As ações desencontradas pelo governo frente à pandemia e o apoio do presidente Bolsonaro a manifestações criminosas que atentam contra a Constituição e a democracia são provas cabais de sua incapacidade e da urgência de afastá-lo. A nota cita a Emenda Constitucional 95 de 2016, que impôs o teto de gastos públicos para as entidades. A PEC precisa ser revista e cancelada. Neste momento, precisamos mais da presença do Estado do que da sua ausência ou atuação limitada, duvidosa e enviesada. Outro destaque feito é sobre a paralisação dos processos de reforma agrária e de regularização das terras indígenas e dos territórios tradicionais, com a extinção, sucateamento, desestruturação financeira e instrumentalização política de órgãos como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a FUNAI, o INCRA, o IBAMA e também órgãos de fiscalização e controle agrícola, ambiental e trabalhista. Outras medidas têm o mesmo teor autoritário, como as de extensão do uso e porte de armas de fogo no campo, regulamentação de centenas de agrotóxicos proibidos em vários países, retirada de benefícios das comunidades pesqueiras, dos migrantes, das populações em situação de rua, dos sem-teto e dos encarcerados, impondo uma situação de tragédia humana, ecológica e social país afora. As pastorais avaliam que esse quadro pode piorar ainda mais. A nota cita dados do relatório anual da CPT, Conflitos no Campo Brasil 2019, lançado no dia 17 de abril, Dia Internacional da Luta Camponesa, em memória ao massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996. Destaca os 1.833 conflitos no campo, 23% mais que em 2018, em que foram assassinadas 32 pessoas. A nota ainda salienta: é urgente reinventar e provar que podemos viver de outras maneiras, de ser feliz sem o capitalismo, como nos alerta João Pérez em seu texto Descolonizar o Mundo, Descolonizar o Imaginário, de onde estamos em recolhimento ativo, fazendo memória das lutas emblemáticas de Corumbiara, Eldorado dos Carajás, Kaiowá-Guarani, Guajajara e Alcântara, pensando, orando, cantando e esperançando o sonho e a necessidade real do bem viver, da partilha da casa comum, do reconhecimento e respeito aos direitos da natureza. Proclamamos que este momento é de ficar em casa, na roça, cultivando em cada família, comunidade e território, com base nos saberes ancestrais, os valores da fraternidade e da solidariedade com os que mais necessitam, em defesa da vida, como medidas de resistência ativa contra a política da morte. Assinam a nota Caritas Brasileira, Comissão Pastoral da Terra, Conselho Indigenista Missionário, Conselho Pastoral de Pescadores, Pastoral da Juventude Rural e Serviço Pastoral dos Migrantes. Essa América, que é o território indígena Guarani, né? Principalmente estamos firmes, estamos juntos, né? Nós Guarani, de todo o planeta, né? Não só no Brasil, também Paraguai, Argentina, onde esteja Guarani, a gente estamos em pé. O Conselho Indigenista Missionário divulgou na quarta-feira, dia 22, uma página especial que reúne as principais informações a respeito dos impactos da pandemia sobre os povos indígenas nos diferentes contextos, em terras demarcadas, em luta pela terra, em isolamento voluntário ou em contexto urbano, e as principais orientações de prevenção.
assim como notícias sobre as iniciativas que diversos povos, organizações e comunidades indígenas estão tomando para proteger seus territórios e evitar a contaminação. Os povos indígenas estão entre as populações que correm maior risco em meio à pandemia de Covid-19. Segundo a CESAI, as doenças respiratórias são ainda hoje a principal causa de mortalidade infantil entre indígenas. Acesse a página em cime.org.br/coronavírus. Essa América, que é o território indígena Guarani, né? Principalmente estamos firmes, estamos juntos, né? Nós Guarani, de todo o planeta, né? Não só no Brasil, também no Paraguai, Argentina, onde esteja Guarani, a gente estamos em pé. O coronavírus chegou aos povos indígenas de Pernambuco. Os primeiros 2 casos foram confirmados na quarta-feira, dia 22, em boletim da Articulação dos Povos de Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a APOIME. Até então, só havia um registro no Nordeste e no estado do Ceará. Os testes positivos são de 2 homens, um da etnia Pancararu e outro da etnia Aticum. Os números diferem do último boletim epidemiológico da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, divulgado nesta sexta-feira, dia 24, que aponta apenas um caso em Pernambuco. De acordo com o documento disponibilizado diariamente, o Brasil contabiliza até o momento 84 casos confirmados, a maioria dos registros na região da Amazônia. O Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Solimões é o caso mais crítico, com 42 confirmações. Até agora, em todo o país, foram oficialmente registradas 4 mortes entre os indígenas e há 24 casos suspeitos sendo investigados. Um dos infectados em Pernambuco é Fagner Luciano, enfermeiro Pancararu, do Hospital Regional Rui Barbosa, no município de Arco Verde, a 256 quilômetros do Recife. Alexandre Pancararu, da comunicação da APOIME, informou que todas as aldeias do estado estão fechadas. As 3 da etnia Aticum estiveram entre as últimas a proibir a entrada de não indígenas. Segundo ele, há uma dificuldade do Distrito Sanitário de Saúde Indígena de Pernambuco, o DSEI, em encontrar kits de higiene para comprar e distribuir nas aldeias. O estado abriga 13 povos indígenas distribuídos em 15 territórios. Confira na página especial do CIMI sobre a pandemia a nota da APOIME, assinada por Alexandre Pancararu. São Paulo registra 6 casos confirmados de pessoas com Covid-19, 4 pessoas da etnia Pancararé, uma da etnia Pancararu e uma da etnia Guarani. Uma das pessoas está internada com respirador, as outras permanecem em casa. No entanto, nenhum caso aparece no último boletim epidemiológico. 2 óbitos de indígenas da etnia Caimbé no início de abril de pessoas que possuem os sintomas de coronavírus não foram confirmados pelo hospital. Lucas Gonçalves de Andrade, de 50 anos, e José Fernandes, de 53. A comunidade alega que eram pessoas saudáveis. No atestado de óbito está descrito como pneumonia, provável Covid-19. Os casos confirmados e óbitos em indígenas que vivem em contexto urbano não estão entrando na contagem do boletim epidemiológico feito pela CESAI, outra forma de violência aos povos indígenas que vivem hoje na cidade. O primeiro caso na terra indígena Jaraguá, zona noroeste de São Paulo, foi registrado nesta semana. Segundo o Centro de Trabalho Indigenista, nas 6 aldeias do território há outras pessoas que também apresentam sintomas de coronavírus e estão sendo analisadas e cuidadas pela própria comunidade, que relata estar desamparada pelos órgãos responsáveis da saúde indígena, Secretaria Municipal de Saúde, a CESAI, o Distrito Sanitário Especial Indígena. Os Guarani que vivem no Jaraguá, com a menor porção de terra indígena homologada no país, sempre alertaram que o avanço da cidade, com a construção de empreendimentos e rodovias, como foi o caso da construtora Tenda, que planejava construir um condomínio de luxo ao lado da TI Jaraguá, criam problemas para o modo de vida tradicional, a falta de espaço nos terrenos, que prejudica as práticas de plantio e a segurança alimentar indígena. Mas agora, com a pandemia do coronavírus, o pouco espaço que se dá pela falta de conclusão da demarcação da terra é ainda mais preocupante. Felizmente venho informar a todos da confirmação de um caso de Covid-19 na terra indígena do Jaraguá.
Peço para que as pessoas não divulguem mensagens de áudio de WhatsApp ou mensagem de textos que não parte de pessoas que trabalham diretamente com a equipe de saúde da terra indígena de Jaraguá ou das lideranças que estão acompanhando os casos, né, aqui na nossa comunidade. Esse caso é verídico, não gostaríamos que fosse, mas por estar em uma comunidade indígena, no meio da cidade de São Paulo, né, já era esperado que o coronavírus nos alcançasse. Felizmente, hoje, dia 22 de abril de 2020, temos a confirmação desse caso. Já há mais de semanas foi pedido o teste para o paciente. Esse laudo do teste chegou só no dia de hoje. Peço para que todos vocês que estão em suas comunidades, para que permaneçam, para que não façam transição de aldeia em aldeia. Isso traz risco para os nossos mais velhos, para as crianças, para as pessoas que têm diabetes, para as pessoas que têm hipertensão e para as pessoas que têm outras doenças crônicas. Sabemos que mesmo se tendo o grupo de risco, muitas pessoas sadias que não têm histórico de doenças também vieram a óbito. Então isso coloca em dúvida se realmente existe um grupo de risco. O melhor caminho é evitar sair da nossa comunidade. Ao sair da comunidade e retornar, tomar banho, lavar sempre as mãos, né? Sempre estar usando máscara e evitar aglomerações de pessoas. Peço que todos tenham muita sabedoria, muita atenção nas informações que estão sendo divulgadas. Tomem cuidado. É um momento de alerta, é um momento difícil, mas é um momento que precisamos ter sabedoria para lidar com essa dificuldade. Agudjewete. Essa América, que é o território indígena Guarani, né? Principalmente estamos firmes, estamos juntos, né? Nós Guarani, de todo o planeta, né? Não só no Brasil, também Paraguai, Argentina, onde esteja Guarani, a gente estamos em pé. Para evitar danos graves e de difícil reparação em meio à pandemia do novo coronavírus, a 9ª Vara da Justiça Federal determinou que a União, a Fundação Nacional do Índio e o Estado do Rio Grande do Sul providenciem e entreguem 7.169 cestas básicas, insumos sanitários e assistência médica a pelo menos 6.000 famílias indígenas. Também determinou a inserção das famílias indígenas no Cadastro Único, em um prazo de 30 dias, para que elas acessem os programas de assistência social e redistribuição de renda, caso do Bolsa Família, benefício de prestação continuada e o auxílio emergencial. A ação foi impetrada pela Defensoria Pública da União em ação civil pública, contando com informações e subsídios do Conselho Indianista Missionário e parecer do Ministério Público Federal. Caso as medidas não sejam tomadas, União, FUNAI e Estado podem ser multadas em até R$50 mil por dia descumprido. O missionário Roberto Libigotti, da equipe local do CIMI, afirma que centenas de cestas básicas foram distribuídas pelo organismo vinculado à CNBB, com apoio de entidades aliadas desde o início do confinamento social. Apenas nesta semana foram mais de 150, situação que, na verdade, apenas se agravou. Rede de Soberania Alimentar, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto e Amigos da Terra, entre a semana passada e esta, estiveram com o CIMI na entrega de cestas básicas nas comunidades. No entanto, as críticas recaem especificamente ao Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado do Rio Grande do Sul. Na petição inicial da DPU, o Conselho foi apontado como omisso no atendimento às comunidades indígenas. Em sua decisão, a juíza Clarides Rameyer explica que, conforme alegado na petição inicial, a situação das comunidades também é agravada pelo não reconhecimento da posse das suas terras nativas pelo Estado brasileiro, impossibilitando-as de cultivar alimentos para prover sua própria subsistência. Essa América, que é o território indígena Guarani, né? Principalmente estamos firmes, estamos juntos, né? Nós Guarani, de todo o planeta, né? Não só no Brasil, também Paraguai, Argentina, onde esteja Guarani, a gente estamos em pé. Uma
Uma instrução normativa de número 9 de 2020 da Presidência da FUNAI, publicada na quarta-feira, dia 22, visa legitimar títulos de propriedades de todos aqueles invasores das terras indígenas que encontram-se com os procedimentos de demarcação em curso ou paralisados. Para Roberto Liebgott, do Conselho Indigenista Missionário, a situação é grave, pois o pseudo-proprietário tem agora, em comum acordo com a FUNAI, a possibilidade expressa de requerer que seus títulos de propriedade sejam validados pela FUNAI e pelo INCRA, ou seja, ele se resguarda para legitimamente contestar as demarcações futuras que possivelmente anulariam seus títulos. Rompe-se em definitivo com a possibilidade de que os povos indígenas requeiram demarcações de terras, mesmo em tempos de marco temporal. Isso significa que a FUNAI está antecipando a decisão do STF relativa ao processo de repercussão geral, já que este definirá os limites das teses do marco temporal, do renitente esbulho e do direito originário, tese do indigenato. A FUNAI, neste momento, se coloca em definitivo como aliada dos invasores de terras indígenas e torna-se, como já denunciávamos, a agência reguladora dos interesses econômicos sobre terras de ocupação tradicional indígena e atuará contra os interesses da União, entregando seu patrimônio à especulação econômica privada.